Enquanto nós cantávamos o domínio do Senhor sobre todas as coisas, eu comecei a meditar assim como Deus olhando para o nosso bairro, por exemplo, e tendo o domínio de todas as ações de todos que estão neste bairro. Isso não é só no bairro, é no mundo inteiro. Não há razão para ficarmos ansiosos, não há razão para ficarmos preocupados, sabendo que o Senhor nos conduz, que o Senhor conduz a história soberanamente. E é sobre isso que nós temos pregado nas quartas-feiras, a respeito da soberania de Deus na salvação, mas temos destacado que Deus controla, Deus dirige toda a história. Hoje nós vamos ler só 2 versículos e vamos falar sobre o mesmo tema da quarta-feira passada, então a ação soberana de Deus na salvação do seu povo, parte 2. E eu quero convidá-lo a abrir comigo em Ezequiel 36, versículos 24 e 25. Ezequiel 36, 24 e 25, informando aos irmãos que hoje o nosso sermão, a nossa pregação, será embasada ou direcionada dentro de uma exposição de Paul Washer do livro O Chamado ao Evangelho e a Verdadeira Conversão. Nós seguiremos a linha que ele traçou aqui, achei muito importante e eu gostaria de compartilhar com vocês. Ezequiel 36, 24 e 25, nós temos o seguinte: Tomar-vos-ei de entre as nações e vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos vos purificarei. Nós já oramos pedindo as bênçãos do Senhor sobre nós e é importante que oremos para que o Espírito Santo aplique ao nosso coração a sua palavra. Como já anunciamos, a ação soberana de Deus na salvação do seu povo, parte 2. Nós já vimos como a ação soberana de Deus no capítulo 36 de Ezequiel, apontando para os primeiros 15 versículos, uma profecia direcionada à terra de Israel, dizendo que essa terra produziria porque teria um povo ali, e este povo era o povo de Israel. Vamos lembrar que o povo estava na Babilônia como cativo, e Deus está prometendo restaurar, trazer de volta o seu povo. Depois, nos versículos seguintes, 15 a 20, nós vimos as causas desta escravidão, ter sido levado para a Babilônia. Depois, dos versículos 21 até o 23, nós vimos a causa ou a razão por que Deus restaurou o seu povo. E não enquanto levar para o cativeiro era o pecado do povo, restaurar era somente o amor de Deus, era o nome de Deus que estava a ser anunciado ou santificado, e por isso o Senhor traz o seu povo. Nós trabalhamos na quarta-feira passada, os versículos 24 até o 28, não trabalhamos todos, apenas lemos, e nós tratamos aqui da ação soberana de Deus na salvação do seu povo, embasado primeiro na questão de que Deus usa as frases no pronome da primeira pessoa singular, do singular, o eu faço, eu faço, eu faço, eu faço. Também nas afirmações traçadas como tomar-vos-ei, congregarei, trarei, purificarei. Então, tudo indica e aponta para Deus como agente ativo na restauração do povo de Israel. Lembrando que este capítulo e esta restauração é um ponto inicial em Israel, como pequeno, como parte menor, apontando para a salvação. Então, o capítulo 36 de Ezequiel não diz respeito só à restauração do povo de Israel, mas aponta também para a salvação do povo de Deus, da igreja do Senhor. Hoje nós trabalharemos 2 pontos essenciais aqui como bases, e a partir dele então subdivisões. O primeiro é a separação, Deus separando o povo das nações pagãs. Então a separação
de Deus, ou Deus separando o seu povo para si. No versículo 24. No versículo 25 nós trabalharemos a purificação executada por Deus no seu povo, ali para a sua posse. Vamos então para a nossa primeira parte, tratando então da separação. O enunciado é: Deus atua soberanamente quando separa o seu povo do mundo. Deus recolhe Israel do meio das nações pagãs e o traz para junto de si. Olha só o versículo 24 que diz: tomar-vos-ei de entre as nações e vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. Deus recolhe o seu povo do meio pagão. Há um rompimento com o que está sendo executado ou traçado na história, e de repente Deus interrompe aquele exercício e coloca para uma nova vida, um novo estilo, num novo lugar, com uma nova liderança. Isso tem o sentido de afastar o povo da possível idolatria, principalmente. O povo está no meio de uma nação idólatra, e a tendência do ser humano é conduzir-se segundo as ações relacionadas daquela nação. Isso tem como final ou fim principal aproximar o povo de Deus do próprio Deus, ou seja, uma comunhão num relacionamento de santidade e separação. Dentro dessa questão da separação, nós vemos aqui, dentro de uma possibilidade muito grande estabelecida pelo Senhor, traçada como, em primeiro lugar, uma propriedade, uma posse. Aprendemos aqui que Deus requer o seu povo como sua posse. Deus requer o seu povo como seu. Israel não é uma criação que se forma por si só. E aí então Deus trabalha através de todas as Escrituras a posse dele em cima de duas coisas. Primeiro, da criação geral. Foi Deus que criou o homem, então é dele. Todo o homem, todo ser humano pertence ao Senhor. Por isso ele tem a autoridade de traçar a linha de cada um. Isso é uma forma geral. Mas no sentido espiritual, você tem também uma nova formação para o povo de Israel. Vamos lembrar que ele chama Abrão e diz: vou fazer de você o meu povo. E em Abrão tem início ao povo santo do Senhor, um povo diferenciado entre todos os povos criados por Deus. Então Deus cria todos os povos e depois Deus cria um povo, e este povo é justamente o povo de Israel. E como ele cria este povo, ele cria para si. Também nós, como igreja, nós fomos criados como Deus, por Deus, então somos posse de Deus no sentido de criação geral, mas também nós fomos recriados por Deus como igreja. Paulo trata muito bem disso quando ele fala da regeneração. Jesus trata muito bem disso quando ele fala da regeneração. Pedro trata muito bem disso quando ele fala da regeneração. E quando nós olhamos para Jesus, ele fala para Nicodemos: é preciso nascer de novo. É preciso voltar ao ventre materno? Não, nascer da água e do Espírito. Paulo depois fala isso aos Coríntios, dizendo que nós somos nova criação. Então, no momento da conversão, nós nos tornamos uma nova pessoa, uma nova natureza. Por isso, somos posse do Senhor. E Ele nos comprou. Assim como ele tirou, olha só a beleza e a ligação. Ele pega Abrão. Abrão era filho de Terá, que era um fabricante de ídolos, e era não só um fabricante, mas um adorador de ídolos. Josué fala isso depois. Terá, claro, com a sua esposa e com os seus filhos, e juntos aqueles que ali estavam em Canaã, todos aqueles que ali estavam relacionados, eles estavam agora voltados para uma idolatria, tanto na fonte de Abraão, como pai, tendo pai Terá,
mas também na própria terra que eles tinham ido, que Canaã enfrentou um novo momento de idolatria, e quando vai para a Babilônia também de idolatria. Mas acontece que Deus pega Abrão e faz dele um povo diferente, muda o coração de Abrão, ele cria um novo Abrão, para criar neste novo Abrão um novo povo, que é o povo de Israel. Então o povo de Israel criado duas vezes. Também nós recebemos a nova natureza a partir de corações corrompidos, idólatras, corações que amavam as trevas. E aí, dentro do aspecto de criação, somos criados como posse, povo de Deus. E o Senhor nos comprou. Pedro, na primeira epístola de Pedro 1, 18 a 20, nós encontramos a afirmação do preço que foi pago pela nossa vida, pelo nosso pecado. Não foi por ouro ou prata, mas pelo precioso sangue de Cristo Jesus. E ainda fala do tempo que foi antes mesmo da fundação do mundo, quando foi estabelecida a compra da nossa criação, da nossa restauração. Nós somos posse de Deus no sentido de que fomos comprados pelo sangue de Cristo, comprados em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Efésios, o texto já foi lido hoje, no capítulo 2, versículos 6 e 7, nós encontramos o seguinte, capítulo 1, Efésios capítulo 1, versículos 6 e 7, nós encontramos: para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu no amado, nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo sangue e a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. E quando vamos para Efésios, agora sim, 2, 6 e 7, nós lemos: e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Mas não para por aí. A finalidade desta posse é nos fazer, então, manifestadores dessa graça de Deus. Tanto é que Pedro, na sua primeira epístola, capítulo 2, versículo 9, ele vai dizer assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Qual a finalidade de tudo isto? Povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, a posse, o ser comprado, tem um propósito, e este propósito é a exaltação do nome do nosso Deus, da graça do nosso Deus. Exalta a graça do Senhor. A glória de Deus é manifestada a partir do momento em que Ele salva homens e mulheres pecadores. A maneira como Deus nos salvou graciosamente, isso eleva a graça do nosso Deus todo soberano. Em Êxodo 19:5, nós encontramos sobre a questão da propriedade peculiar, exclusiva do Senhor, do seu povo. E vai dizer assim no versículo 5 de Êxodo 19: agora, pois, se diligente ouvides a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Veja bem, toda a terra é minha, mas este povo, ele é separado. Toda a terra é minha, mas entre toda a terra tem um povo diferenciado, um povo que eu trago para junto de mim. Vamos para Tito 2,14. Tito 2,14, encontramos também aqui uma expressão que demanda a finalidade desta posse. Tito 2,14, nós lemos o seguinte: o qual a si mesmo se deu por nós,
Quem se deu por nós? O próprio Deus em Jesus Cristo. Qual a finalidade? A fim de remir-nos de toda a iniquidade. Primeiro, remir, perdão. Segundo, purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu. Então você tem um perdão de pecado, você tem um povo santificado, purificado para o Senhor mesmo, sendo propriedade exclusiva. Agora, zeloso de boas obras. Isso é muito importante, porque muitas pessoas, como escreveu o apóstolo Pedro, que Paulo, nosso irmão Paulo, havia escrevido coisas difíceis, que muitos deturpavam. E, na verdade, a eleição e essa ação soberana de Deus, ela é soberana, ela nos salva como propriedade, mas ela nos aponta e nos coloca para o serviço do Senhor, para o serviço do nosso Deus. Mas dentro ainda da separação, não só como propriedade, mas nós somos um povo de que Deus tem ciúme, tem zelo. Deus ama o seu povo e Deus não aceita dividir o seu povo com ninguém. Deus não aceita dividir o seu povo com outra pessoa. Aprendemos que Deus é um Deus zeloso do seu povo. O ciúme de Deus pelo seu povo revela o seu grande amor por nós. Talvez fique assim um pouquinho difícil de entender isso. Não, mas não é. O que demonstra o amor do marido pela esposa? Não é que ele a proteja das investidas deste mundo corrompido? Da esposa pelo esposo? Não é que ela não queira que ele seja também dividido? Dos pais para com os filhos, não é para que os filhos não se curvem diante de princípios não estabelecidos dentro da própria família? Assim também o Senhor não aceita dividir o seu povo com ninguém. Em Êxodo 34:14, Deus demonstra este ciúme. Êxodo 34:14, a palavra de Deus mostrando para o povo de Israel e apontando para nós aqui também, quando ele afirma: porque não adorarás outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, Deus zeloso é Ele. Zeloso significa aquele que tem ciúme da sua propriedade, que protege a sua propriedade e que não quer dividir a sua propriedade. E nós temos o segundo mandamento, que está em Êxodo 20, versículos 4 e 5, que proíbe qualquer ato de culto ou de idolatria. Olha o que diz: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais e dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me amam e me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Ele é um Deus zeloso, e por isso nós pregamos domingo passado, na parte da manhã, sobre a questão do zelo do Senhor, do cuidado do Senhor. Por que nós sofremos? Porque Ele disciplina o filho a quem Ele ama. Então, Deus proibiu qualquer adoração a qualquer Deus, porque nós somos propriedades dEle. E aí eu faço uma aplicação agora. Talvez quando você pensa em idolatria, você pensa em imagens criadas lá, penduradas na parede, relacionadas a homens e mulheres do passado, mas na verdade a idolatria é tudo o que nós colocamos entre nós e Deus, tudo que nós colocamos em igualdade com Deus. Pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser o filho, pode ser a esposa, pode ser o esposo, pode ser o dinheiro, pode ser o carro, pode ser qualquer coisa que você coloca. Qualquer coisa que lhe chama a atenção e que tem um valor que você lhe dá, que você lhe dá um valor igual ao mesmo, ou igual ao valor que você dá a Deus.
Então isto é idolatria. Então essa separação nos fala, nós somos propriedades do Senhor e só do Senhor, e Ele tem ciúme da sua propriedade, assim como nós temos também o ciúme da nossa propriedade. Nós não gostamos, por exemplo, que alguém risque o nosso carro, que alguém vá lá na sua casa e comece a riscar as paredes. Mas não é errado você não querer que faça isso, é sua casa, é seu patrimônio, você precisa zelar por ele. É esse zelo que Deus tem para com o seu povo. Então aí está no primeiro versículo, 24, a separação: vou tirar vocês de lá e vou trazer vocês para mim, como propriedade, e cuidarei para que vocês estejam comigo. Versículo 25 trata da purificação, e diz: então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. É interessante porque dos dois aspectos, tanto na separação quanto na purificação, a ação primeira é de Deus. Deus é que efetua, Deus é que realiza. Então Deus é soberano em tudo. Deus atua soberanamente quando purifica o seu povo do pecado dele. Aspergirei água e ficareis purificados, é o versículo 25. Deus efetua no seu Filho, em Jesus Cristo, uma ação purificadora, preparando o seu povo para uma propriedade, contrariando o mundo. Sabe, desculpe o linguajar que eu vou usar aqui, mas a cada dia que passa, a insanidade deste mundo fica maior. Está nojento você ver as coisas hoje, como as coisas acontecem, dá náusea na gente ver como o mundo conduz, e está conduzindo, dizendo que conhece e trabalha a questão da história do ser humano, desconstruindo valores básicos da família, desconstruindo princípios de educação. Educação, quando eu digo no sentido de tratamento, também de educação para formar pessoas segundo o seu próprio pensamento. Causa náuseas. Quando você tem, por exemplo, pessoas que são relacionadas para estar liderando uma entidade, para pressionar aqueles que estão sendo ouvidos, essa liderança tem vários processos de corrupção e está ali para conduzir uma investigação de corrupção, de possível corrupção. Então, este mundo está de ponta cabeça, e isso vai nos tirando até mesmo a possibilidade de um raciocínio. E quando nós olhamos então para este homem sem Jesus, olha o que diz Isaías 64, versículo 6. Isaías 64, 6, logo atrás aqui, né? Isaías 64, 6, você encontra o Deus falando na boca do profeta sobre a questão do que é o homem sem Jesus. Olha só, Isaías 64, 6. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Preste atenção, eu sempre frisei muito a primeira parte desse versículo, que a nossa justiça sem Jesus, a justiça do ser humano sozinho, por ele mesmo, é como trapo de imundícia. O que é um trapo de imundícia? É aquela faixa que envolvia o leproso na sua ferida. Depois de ter caminhado o dia todo, poeira e as impurezas da própria ferida. Agora ele tirava aquela faixa. Quer dizer, se as pessoas corriam do leproso de nem aproximar, imagine se alguém jogasse uma faixa dessa sobre uma pessoa. E Deus fala que a nossa justiça sem Jesus é como o trapo de imundícia. Mas olha mais o que ele diz no final do versículo: as nossas iniquidades, como o vento, nos arrebatam. Somos levados, conduzidos pelas nossas iniquidades. Mas
Para piorar a situação, vá para Jó, capítulo 9. Jó, capítulo 9, versículos 29 a 31, perdão. 9, 29 a 31. Jó 9, 29 a 31. Jó diz o seguinte: serei condenado. Por que, pois, trabalho eu em vão? Ainda que me lave com água de neve e purifique as mãos com cáustico, mesmo assim me submergirás no lodo, e as minhas próprias vestes me abominarão. O que ele está dizendo aqui, meus amados irmãos e irmãs, é que nem todo remédio do mundo seria capaz de purificar um homem. Nada neste mundo é capaz de purificar um homem. Tal é a sujeira ou a depravação do coração do homem sem Jesus. Diante da verdade exposta acima, o texto nos oferece a resposta: a purificação efetuada por Deus para a salvação. Posse, ciúme, como separação, como purificação, nós temos também duas ações. A primeira é a justificação como um ato posicional. Vamos lembrar que o homem está totalmente corrompido. Como Jó disse, nem todo remédio do mundo seria capaz de limpá-lo. Mas agora há algo suficiente. O que é suficiente? A justificação, que é posicional. Ela muda a estrutura, a posição, o estado do ser humano. Nessa justificação, os pecados são perdoados e não há mais pecados levados em conta diante do tribunal de Deus. Salmo 32, 1 e 2, bem-aventurado todo aquele cuja iniquidade é perdoada. Os pecados são perdoados. Bem-aventurado, feliz é aquele que o Senhor ministra o seu perdão. Salmo 51, versículo 7, vai dizer que após a purificação, a justificação, os homens tornam-se brancos como a neve. Olha só, enquanto você tem Jó dizendo que nem todo o remédio do mundo é capaz de servir para purificar o homem, o sangue de Cristo Jesus é capaz de torná-lo branco como a neve. Salmo 51, 7. Mais que isto, 2 Coríntios 5, 21, vai dizer que em Jesus, no processo de troca, de imputação, em que Ele recebe o nosso pecado e paga pelo nosso pecado e nos dá a sua justiça, no final do versículo, vai dizer claramente que nós somos feitos justiça de Deus. Isso aqui, irmãos, a gente precisa pensar um pouquinho, porque isso é muito importante, isso é riquíssimo. Nós somos feitos justiça de Deus. O que significa isso? Significa que nós, em Jesus, nós somos então declarados justos, e não há nada neste mundo capaz de apontar o nosso erro para ser levado no juízo final, no tribunal de Deus. Porque a grandeza não está na sua fidelidade, na minha fidelidade, na minha e na sua pureza, mas está no sacrifício perfeito de Jesus na cruz do Calvário. Sabe, a grandeza da salvação, dessa purificação, dessa justificação está em Jesus e não nos filhos de Deus. Nós ainda somos pecadores, mas não temos mais a culpa do pecado. Não nos somos atribuídas as culpas que nos condenariam. Nós não podemos mais ser levados ao tribunal de Deus como culpados, porque em Cristo, na hora que apresentamos diante do Senhor, quem nos apresenta é aquele que pagou, é aquele que rasgou o escrito e
Paulo diz aos Filipenses ou Colossenses, não me lembro agora, que o escrito foi pregado na cruz. O escrito é nossa culpa. Quer dizer isto, que você e eu que cremos em Jesus, passamos por esse estado de purificação, e esse estado então vem na sua declaração maior de salvação diante de Deus, dentro do propósito soberano, um ato eficaz, e aí eu vou usar uma redundância, tão eficaz, que nem mesmo a minha falibilidade, as minhas falhas, as minhas limitações, podem me tirar esta bênção. Colossenses, capítulo 2, versículo 9, portanto, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, então, por isso ele recebe a autoridade para pagar pelo meu pecado. No versículo 14, diz, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Colossenses 2,14. Esse ato de justificação, ele é tão glorioso e tão maravilhoso, que enquanto a lei aponta para você e para mim e diz, vocês são culpados, mas Deus, fora da lei, providencia a justificação, mas este fora da lei não significa quebrando a lei, mas é um ato que a própria lei testemunha, que os próprios profetas testemunham, que é Jesus Cristo. Deus não pode nunca ser taxado como injusto, e quando Ele não nos condena, Ele não nos condena por causa da inocência de Cristo, a fidelidade de Cristo. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Vocês lembram do episódio ali no jardim, quando o Senhor foi com os discípulos, pegou 3 discípulos, falou, fica aqui, eu vou ali orar e vigiar aí comigo? Só faz um paralelo aqui. Qual foi a oração de Jesus diante de Deus? Pai, se possível, passe de mim este cálice, mas não faça segundo a minha vontade, mas a tua vontade. Jesus foi fiel à sua missão. Quando ele volta, os seus amigos estão dormindo. E ele diz, não pudestes vós vigiar nem mesmo 1 hora? E vai. Quando ele volta, dormindo. Jesus é fiel à sua missão e os homens são infiéis na sua submissão. Mas quando o Espírito Santo opera, esta falibilidade, ela é cancelada, no sentido de culpa. A culpabilidade é cancelada. A culpabilidade é cancelada. E aí você coloca-se diante daquilo que é apresentado como algo estupendo, algo maravilhoso. Homens e mulheres, pecadores e pecadoras, que não conseguem se manter fiel 100%, têm carta branca para entrar na presença de Deus, porque Deus justificou esses pecadores, não tornando-os justos, mas declarando-os justos. Deixa eu explicar melhor. Eu não sou justo, não me tornei justo após a minha conversão, porque eu ainda quebro a lei de Deus, ainda penso que não deveria pensar, falo que não deveria falar e faço o que não deveria fazer, e não faço muitas vezes o que deveria fazer. Então eu sou justo? Não, não sou justo, mas eu fui declarado justo. Então Deus me deu uma ficha
chamada Jesus, e essa ficha me dá direito de entrar como justo. Eu fui declarado justo diante do tribunal de Deus. Que riqueza! Opa, que maravilha! Pela justificação, o homem é declarado sem culpa de uma vez por todas diante do trono de Deus. E vou dizer uma coisa, é uma obra acabada. É uma obra acabada. Cristo fez na cruz do Calvário de uma vez por todas. De uma vez por todas. E quando Ele operou a salvação no seu coração, você foi salvo de uma vez por todas. Foi salvo de uma vez por todas, no sentido de culpa, de justificação. Mas a justificação, ela não vem sozinha. Então ela vem com o segundo item aqui. Ela vem com a santificação, que agora não é mais posicional, mas é experiencial. Experiencial. É algo de experiência e é algo progressivo. Preste atenção. Justificação é um ato, é uma das mais, talvez, lindas, majestosas doutrinas das Escrituras. Mas a santificação, sem sombra de dúvida, é uma graça de igual beleza. E essa justificação, ela é uma declaração da limpeza do coração referente à culpa diante do trono de Deus. Mas a santificação é algo operado gradativamente, progressivamente na vida do Filho de Deus. Enquanto a justificação é para mostrar que você está sem culpa diante do tribunal de Deus, a santificação é para tornar você mais parecido com Jesus. Enquanto você tem a justificação já terminada e ninguém pode separar você do amor de Deus, a santificação é um processo que é efetuado dentro de um propósito de transformá-lo à semelhança de Jesus Cristo. A justificação em nossas vidas é uma obra acabada, já completada em Cristo na cruz. Não há nada mais a ser feito, não está faltando nada, tudo foi feito. Mas a santificação é um ato contínuo, efetuado também por Deus na nossa vida. E aí eu vou apresentar para vocês 3 áreas que Deus usa para a santificação. Primeiro, a providência divina. Segundo, o ministério do Espírito Santo. Terceiro, a própria palavra de Deus. E esta obra de santificação só será concluída quando nós nos apresentarmos diante de Deus em glória, na nossa morte e ressurreição. Vamos então rapidamente passar aqui por elas. Providência de Deus. De que forma Deus providencia para que você seja santificado? O que é essa providência de Deus? Circunstâncias efetuadas pelo Senhor na correção dos seus filhos. Deus efetua correções na vida dos seus filhos para os santificar. Hebreus 12. Deus corrige o filho a quem ama. Provérbios, se eu me lembro aqui, é 4 ou 11. Deus corrige o filho a quem ama. Deus trabalha das providências. É uma coisa tão bonita isso, não sei se você já experimentou isso, mas às vezes você vai praticar um pecado que o seu vizinho pratica, que até quem sabe até alguém da igreja pratica, mas quando você pratica, dá errado. É porque Deus está lhe corrigindo na sua providência, O texto que eu falei de Provérbios, vou encontrá-lo aqui para não ficar perdido, é o capítulo 3, versículo
versículos 11 e 12: Filho meu, não rejeita a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Continuando aqui agora, então ele faz através da providência. Eu estou sofrendo tanto. Não, Deus está cuidando de você, para que você seja mais santo, mais parecido com Jesus. Segundo, ministério do Espírito Santo. O Espírito Santo atua como um termômetro que reage, nos fazendo sentir incomodados com algumas práticas que não condizem com a natureza, uma natureza transformada. Mas não apenas nos apontando, você está errado, mas o Espírito Santo também é responsável para mover o nosso coração, ao ponto de, mesmo a natureza querendo o pecado, saber que aquele pecado, ele causa náuseas em Deus, ele entristece o Espírito Santo do Senhor, e esse Espírito nos dá então alegria em Jesus, alegria no Senhor, desejo de retornar à presença de Deus. O Espírito Santo, ele trabalha porque ele habita em nosso coração, ele trabalha movendo a nossa vontade, ele trabalha movendo o nosso coração de tal maneira que nós olhamos com os olhos carnais, temos prazer no pecado, mas quando olhamos com os olhos espirituais, nós não queremos mais aquele pecado, muito embora ele traga prazeres, mas nós não queremos mais aquilo, nós queremos a presença de Deus, porque a presença de Deus é doce, porque a presença de Deus é maravilhosa, porque a presença de Deus nos eleva, porque a presença de Deus nos enriquece, porque a presença de Deus nos faz verdadeiramente felizes. Amados irmãos, nós éramos para aproveitar o nosso tempo aqui no Brasil e nos gastarmos mais tempo em cultos públicos, estudos da palavra do Senhor. A gente precisava ter mais prazer, mais gozo. Eu não estou falando de você, estou falando de nós, de amar mais a leitura da Bíblia, estudar mais a palavra do Senhor, orar mais, estar juntos, cantando louvores ao Senhor. Talvez você ame o futebol, talvez você ame uma cachoeira, talvez você ame a praia, você goste de tudo isso, e isso não tem pecado nenhum, desde que isso não interrompa a sua vida com o Senhor, mas você precisa sentir mais prazer no Senhor do que na sua própria vida, do que na sua própria família, do que na sua própria mãe, do que no seu próprio filho. Nós precisamos nos deleitar no Senhor, e isso o Espírito Santo vai nos dando, ele vai confrontando o nosso coração. Em Romanos capítulo 8, nós encontramos aqui, a partir do versículo 12, dizendo que nós não somos mais devedores à carne, como constrangidos a viver segundo a carne. Se vivemos segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, guiados pelo Espírito de Deus. Olha só o que ele diz no versículo 16: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O ministério do Espírito Santo trabalhando em nós, nos alertando de coisas erradas, mas também nos movendo à vontade de Deus. Terceiro, a palavra de Deus. A palavra de Deus nos revela duas coisas. Vamos lembrar primeiro o que Jesus disse, João 17:17: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então nós somos santificados na palavra de Deus, e a palavra de Deus aponta para duas coisas na vida do homem. Primeiro, o seu estado de miserabilidade, decaído, afastado de Deus, inimigo de Deus, morto no seu delito e pecado. Mas segundo, a palavra de Deus nos aponta o plano maravilhoso, redentivo do Senhor, que é capaz e suficiente de nos resgatar das garras do imperador das trevas e nos transportar para o reino do Filho do seu amor. No primeiro caso, nos lista as exigências da lei de Deus e nos aponta como o nosso coração gosta de quebrar a lei de Deus. É só olhar a história. E você pode até sair da Bíblia e olhar a história. Mas olha a história na Bíblia.
Qual é o coração do homem? Então a palavra de Deus nos mostra quem somos. Ela nos coloca na projeção. Eu fico até a pensar assim, será que nós teríamos coragem de deixar pelo menos que rodasse na transparência, na presença de todos os irmãos aqui, pelo menos 5 minutos só dos nossos pensamentos, para que todos soubessem o que nós estávamos pensando? Será que teríamos coragem? A palavra de Deus faz isso com o nosso coração. Ela nos mostra quem somos. Ela nos mostra que nós somos pecadores. No segundo caso, ela revela a docilidade do amor de Deus, a eficácia desse sacrifício e aponta então para a nossa salvação. Aí você pensa assim: como funciona isso? Como que eu posso ser santo? Como será difícil ser santo? Tudo bem, a obra da justificação é um ato de Deus de uma vez por todas em Cristo Jesus. Amém, glória a Deus. Mas a santificação não. A santificação é um processo. Como eu vou passar por este processo? Tanto no contexto de disciplina, como no contexto da cobrança do Espírito Santo no meu coração, como da palavra de Deus exposta diariamente sobre a minha vida. Filipenses 1:6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Até o dia de Cristo Jesus. Irmãos, que é esta verdade lida aqui? Sabe o que é? É que aquilo que o Senhor nos cobra, Ele nos condiciona. Deus não é aquele homem mau, aquele senhor mau. Ele não é um faraó que diz o seguinte: já está pesado, e não tira agora a palha deles, eles vão ter que achar a palha, buscar a palha e fazer os mesmo tanto de tijolos que faziam antes. E se não fizer, apanha. Não, Deus não. Deus, Ele nos dá o direcionamento, Ele nos dá a correção, mas Ele nos assiste em toda a nossa necessidade. Ele começa a obra e Ele termina a obra. Não precisa ter medo disso. Encerro agora com algumas aplicações apenas para a leitura. Primeira, a igreja é o povo de Deus comprado na cruz e preparado como posse dele. O seu zelo não nos permite pertencer a mais ninguém. Somos propriedades exclusivas de Deus e para a sua glória. Não dá para se dividir com os prazeres desse mundo, tá bom? Ou você escolhe o prazer desse mundo sem Deus, ou Deus sem os prazeres desse mundo. 2. Deus soberanamente efetua o processo de separação de um povo para si e o traz em Cristo para perto, com a finalidade de nos afastar das práticas comuns dos demais que vivem sob o domínio das trevas. Deus nos aproxima porque Ele quer que a nossa vida seja diferente dos demais. 3. Deus efetua em nós, seus filhos, a grande obra da purificação, realizada num ato posicional, no contexto de justificação, uma obra acabada, em que não tem mais nada para fazer, Cristo nos justificou, e numa obra experiencial, que é o ato de santificação, e esse agora é progressivo, sendo acabado somente no dia final, quando nós morremos e estivermos com o nosso Deus. E o primeiro ato nos livra da culpa diante do tribunal de Deus. O segundo ato nos faz semelhantes à imagem de Jesus Cristo. E aí, em todo o processo de santificação, somos assistidos por Deus. Deus não abandona os seus filhos. Deus é um Pai amoroso. Deus é o Pai que cuida. Deus é o Pai que justifica, santifica, que separa, que nos faz posse e cuida para que nós não sejamos idólatras. Por isso Ele nos disciplina. Esta é a palavra de Deus para o povo de Israel como nação, trazendo-o da Babilônia
dentro de todos esses aspectos apontados aqui, que apontavam para hoje e para a Igreja de Cristo, que passa pelos mesmos aspectos tipificados em Cristo para receber a grande bênção da salvação. Isso deve nos motivar a uma vida santa na presença do Senhor. E alegre na presença do Senhor. Foi cantado aqui sobre a questão da justificação e da santificação. Justificado fui, santificado sou, né? E glorificado serei. Este é o resumo do nosso estudo de hoje, da nossa pregação. Então, a salvação, ela é, sim, uma ação soberana de Deus, e tendo como participação o próprio povo de Deus. Vamos nos colocar em pé. Nós estaremos orando, depois, impetrando a bênção, encerraremos com o amém tríplice.